Nossa Vida Melhor está de volta, é uma alegria poder continuar aprendendo junto com você que está aí em casa. A gente sempre aprende, né? Eu digo que a gente para de aprender quando a gente para de viver. E a gente está vivo, então vamos lá. A gente fez uma pergunta para o presente que a nossa artesã, a Tânia, trouxe 2 topos de bolo e ela trouxe para um dos nossos, aliás, trouxe para 2 e 2 dos telespectadores. E a gente fez uma pergunta valendo os topos de bolo. Então, primeiro deles, aliás, os 2 já têm donos e a pergunta é a mesma. Qual é a frase correta? A gente quer saber se falamos correto quando a frase é: as mudanças passaram desapercebidas ou as mudanças passaram despercebidas. Todo mundo chutou aqui, né? E cada um falou uma coisa. E muitas respostas chegaram. E o certo, gente, é o que falou a Patrícia Tavares, de Juqueirópolis, São Paulo, e a Ana Paula Félix Cirino da Silva, de Natal, no Rio Grande do Norte. O correto é o seguinte: as mudanças passaram despercebidas. Essa é a forma correta. A explicação é: despercebido refere-se a algo que não se nota e que está imperceptível. Desapercebido é quando alguém é pego desprevenido ou desprovido de atenção. Então, nesse caso, quando a gente não nota, passou despercebido, tá bom? Agora, vamos continuar. E pensando nisso, aquele nariz que tá te incomodando, não adianta, não vai passar despercebido. Você vai olhar no espelho e é ele que você vai notar, viu? E eu tô falando isso porque hoje o nosso assunto é a rinoplastia. Aliás, há algumas semanas a gente falou sobre procedimentos estéticos e cirurgias plásticas no rosto, com um cirurgião muito querido, meu amigo, foi quem operou meu nariz, Dr. Paulo Matsudo. Ele fez isso há uns 20 anos. Eu até mostrei aqui o meu antes e depois, porque eu não tenho nenhum constrangimento de falar que eu fiz o nariz super satisfeita e foi a melhor coisa que eu fiz por mim. Porque o meu nariz, pra mim, pelo menos, não passava despercebido. Eu olhava no espelho e só via o nariz. Eu passava numa vitrine e eu só via o nariz. É uma coisa de louco. Ele nem era tão como eu via, mas me incomodava. Você tem a foto aí? Ah, que pena. Não pode mostrar? O CRM não deixa? Ai, que dó. Ah, tudo bem. Mas eu sei que ficou maravilhoso como eu queria. Isso foi bom demais. Só que aí, neste programa, muita gente, você que mandou sabe, mandou lá no meu direct, no meu Instagram, no meu Facebook. Cláudia, fala então sobre rinoplastia, como é que é feita, como é que é isso. Eu tenho o nariz que me incomoda, eu quero fazer. Esse tema da cirurgia plástica no nariz teve muita repercussão. A gente recebeu muitas dúvidas, elogios, até mesmo depoimentos com desabafos e gente sofrendo por conta da autoestima derrubada, porque não ama o nariz que tem, né? Então, a gente teve até o caso de uma telespectadora que fez um comentário no meu Instagram dizendo que ela ficou tão insatisfeita com o nariz que ela acabou fazendo uns procedimentos estéticos, fez procedimentos que não deveria ter feito e teve necrose no nariz e ela está apavorada. Então, pensando em tudo isso, a gente, sempre querendo te ajudar, resolveu fuxicar mais e descobrir mais sobre redução do nariz e a rinoplastia. Então hoje a gente convidou a doutora Pamela Matsudo, que é cirurgiã plástica, é formada pela Universidade Metropolitana de Santos, que tem uma experiência grande e é filha do Dr. Paulo Matsudo, que é alguém que também está ali o tempo inteiro cuidando, te ajudando, além não é de verdade? paciente, né? Ah, você também é paciente dele? Você É. foi operar o nariz? Mas nem parece, deixa eu ver. Que pitico! E não foi muito ficou boa uma graça. paciente, não é bem... Porque você não era obediente? Era, filha de... casa de ferreiro, espeto de pau, né? Mas tá lindo. E isso foi com 16 anos, né, Cláudia? Então, assim, que imagina pra você convencer um pai, que é cirurgião plástico, a fazer o nariz com 16 anos, de quanto que eu não perturbei, né? Eu imagino que então, você deva ter perturbado bastante. Esse assunto, em particular, me agrada muito, porque são sutilezas que fazem diferença realmente no nariz, onde menos é mais, e é aquela coisa que você olha e você melhorou, o que foi? Isso é uma cirurgia plástica bem feita, que a pessoa não sabe identificar muito bem o que foi que melhorou. Melhorou. Isso é muito legal, né? É a diferença sutil, mas que mexe na autoestima. Isso que mexe na importante. autoestima de várias pessoas, inclusive eu que fui paciente, posso falar, né? Eu não prendi o cabelo.
né? Então não usava um rabo de cavalo, porque me incomodava realmente. Aqui não pode mostrar a foto É uma do pena, antes gente. e depois. Mas olha, aqui você pode participar com as suas perguntas, se você quiser mandar no WhatsApp, 011 950 45 18 40, ele já está aqui do meu lado. E aí eu vou fazendo as perguntas para a doutora Pamela. Mas eu assisti alguns vídeos e eu fiquei encantada como é que é o procedimento da rinoplastia, né? Ao mesmo tempo que ela é complexa, parece que é simples quando a gente vê todo esse vídeo. Ela não... É como diria esse chefe meu, que me ajudou na formação, ela não é difícil, ela é mais trabalhosa. É mais trabalhosa, porque além de estar no meio do rosto, da face, né? Qualquer deslize não é a mesma coisa que em outra parte do corpo. Então, são cartilagens que a gente trabalha, tem a parte de osso, também não é só cartilagem, é osso junto, tem a parte funcional também, que precisa ficar impecável, né? Que se a pessoa está entrando para ficar melhor, não pode piorar a parte funcional, que é a de respiração. Então, tudo isso é mais trabalhoso e são cirurgias é uma cirurgia de detalhes. Então, por isso que tem que ter um grau de atenção maior. Para mim é uma cirurgia que me desafia, então eu acho gostoso, até porque é uma coisa que me atrapalhava na adolescência. Imagino. Então... Agora, qualquer pessoa pode fazer uma rinoplastia ou tem que ter um nariz propício para que isso aconteça? Não. A indicação ela é dada passando a paciente por uma consulta, onde é super importante essa conversa durante a consulta. Por quê? Porque o médico vai avaliar o paciente, então ele vai te mostrar, vai primeiro saber o que incomoda o paciente. Eu incomodo isso, acho que ela é largo, acho que tal, enfim. E aí ele vai falar o que é possível melhorar, né? E não é usando, por exemplo, programas que mostram mudança né, com a foto do paciente. Isso não funciona? Não, isso não existe. Não existe, porque não vai nunca ser igual aquilo que a gente viu. Nunca. Uma coisa é no papel, né? A outra coisa é o que as minhas mãos estão esses programas, gente, nem no cabeleireiro, quando você coloca lá o programa do computador para ver como é que você vai ficar loira de franjinha, funciona? Não vai fazer igual. Né? Imagina no nariz. Então, tipo, colocar o nariz ideal naquele rosto, não. O que a gente pode mostrar são uma parte de bonequinhos para mostrar como que vai ser mais ou menos. Nem isso eu faço. Geralmente eu ponho a paciente na frente do espelho, me mostra o que está te incomodando. Então ela vai falar, eu acho que aqui, doutora, eu não sei. Aí eu falo assim, eu vou te analisar como um todo. E aí o nariz não é individual, né? Ele tem que fazer uma harmonização. Então, o que a gente estuda durante a nossa formação, né, de 3 anos de cirurgia plástica e antes 2 anos de cirurgia geral, para poder fazer isso, são as proporções da face, além disso, os ângulos, as angulações, que nada mais é um jogo de côncavo convexo, entendeu? Que a gente brinca com luz, com sombreado. Então, e o que é possível ou não fazer. Então, se a paciente já foi operada também. E o principal, primeira pergunta, você respira bem? Que a primeira coisa é ver a parte funcional. Parte funcional, né, é com o especialista. E o especialista para paciente que não respira bem é o otorrino. Ele estudou só para isso. Assim como, resolvida esta parte, ou em conjunto, dependendo do caso, aí vem a parte de estética. E pode fazer as 2 cirurgias de uma vez só? Pode fazer as 2 cirurgias, mas cada um no seu quadrado, né? Cada especialista, ele está apto a fazer a parte que lhe compete, certo? Por isso que a gente recebe bastante casos, assim, principalmente eu tenho a oportunidade de acompanhar no consultório com o meu pai, né, que tem formação de 30 anos e mais, nem, né, não vamos dedar, né? Mas, e você pega as complicações, entendeu? De alguns casos que em mãos não aptas, talvez não teve um resultado satisfatório por falta de orientação. Sim. Certo? Então a gente precisa fazer uma boa escolha. E a primeira coisa que a gente deve atentar é para o fato do médico
ele tem que ser membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Existe um site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, onde você vai colocar o CRM desse médico que você passou em consulta e lá você vai ver, ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ou seja, ele fez os 5 anos necessários para tornar-se um especialista, né? 2 anos de cirurgia geral. Além dos 6 anos de Além formação, dos 6 anos de medicina. 2 anos de cirurgia geral, geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, mais a prova do título de especialista. Ou né? seja, é bastante estudo, um né? pouquinho. Tem que ter experiência, tem que ter feito realmente tudo direitinho para ser um cirurgião plástico. Apto, né? Vamos mostrar os vídeos? Vamos. Aí Vamos a gente mostrar. vai comentando, É legal né? Como até- é que tudo funciona. Então, pode soltar a primeira imagem, porque assim a gente já vai comentando em cima dela mesmo. Aí a gente está vendo um nariz que As tinha estruturas tudo pra... que estão dentro Tá. do nariz. Então, é constituído pela parte óssea que eles estão mostrando ali, né? É o dorso nasal. O dorso nasal, quando eles falam, esse aqui tem um calombinho, ele é constituído pela parte óssea e... Volta lá. Tem como voltar? Eu acho E que- cartilaginosa. E a cartilaginosa, né? tá. Então, é importante saber que é abordado tanto, e as cartilagens são todas essas, né? Aham. Cartilagem triangular, cartilagem alar, a columela, onde às vezes você sorri, ela abaixa quando sorri, que dá para Aham. melhorar isso. A gente faz testes durante a consulta para ver se o que é possível mudar ou não, né? E aí é o dorso nasal, que é a parte que eu queria mostrar, cartilaginosa com a óssea. Aí é o descolamento que nós fazemos na abordagem por intercartilaginosa para raspagem do dorso nasal. Aham. Aí estão mostrando a cartilagem septal. O septo é constituído pela parte anterior, septo anterior, onde o cirurgião plástico é apto a abordar, mas o septo posterior é o otorrino. É o otorrino. Para a definição da ponta nasal, aí são as cartilagens alares que a gente faz para dar aquele pontinho de luz, os pontinhos interdomais ou transdomais para definir melhor essa ponta. E aí mostrando mais uma vez a raspagem do dorso nasal. Às vezes quando a gente raspa o dorso, dependendo do dorso, tá vendo? Ele rebaixa e aí tem indicação de fratura. Do Não é dorso todo nasal. mundo que Não. tem indicação de fratura. Não é todo mundo. que tem Agora, indicação. muita gente reclama desse... Como chama? Do ossinho? O ossinho. Ossinho barra cartilagem, sim. O meu caso era isso. Essa é a queixa maior, o meu também. Tinha aquele bastante. ossinho ali Tem que bastante. me incomodava, Tem bastante, né? tem bastante. E tem a outra queixa que você mostrou, que é As alares, né? as Quando alares, que é quando o nariz é mais aberto. mais isso? aberto. Aqui é gordinho, né? Aham. Então a gente pega algumas proporções. A gente pega mais ou menos aqui o cantinho do nariz, né? E aqui a sobrancelha, ele tem que estar descendo aqui, ó, proporcional. Mais ou menos, tá? Pra vocês entenderem. Assim como algumas outras proporções que a gente vê durante a consulta. Isso tudo tem que ser analisado de acordo com o rosto. Por isso Sim. que não dá pra você ter o nariz ideal e falar assim, eu quero o nariz da Gisele. O nariz da Gisele, ele é lindo na Gisele. Aliás, a Gisele fez uma cirurgia plástica no nariz e ela também não esconde isso de ninguém, né? Aliás, quem acompanha o trabalho dela foi vendo que ao longo da vida ela Foi foi só ficando cada vez mais melhorando, né? bonita, né? É, Foi só melhorando, né? Foi. Mas são toques sutis que faz a diferença, né? Mas também que foi o que você disse, não adianta falar, eu quero o nariz da Cláudia. Gente, não. A Cláudia é a Cláudia, né? Tem uma etnia, não dá pra gente mudar na raça da pessoa. A gente consegue melhorar. Por isso que a gente coloca, e é bom você deixar a paciente bem ciente disso durante a consulta, o que é possível ou não, senão a paciente opera e frustra, né? Mesmo que vá no mesmo médico. Mesmo que vá no mesmo médico. Não dá pra fazer o mesmo nariz que ele fez anteriormente. Não é a mesma pessoa, né? Não é a mesma cartilagem, não dá. Perfeito. Uma cirurgia de nariz, uma rinoplastia, ela tem que ser feita no hospital, Pamela? Sim, com E certeza. como é que é essa cirurgia? Sim. Quanto tempo demora e quanto tempo de recuperação? Então, a gente diz que a cirurgia tem só horário para iniciar. Para terminar, é o suficiente para que o médico fique bom. Porque quando a gente inicia, pode ter um monte de coisa ali dentro, principalmente nariz secundário, que a gente diz que já foi mexido. Então, assim, tem tecido cicatricial, que é fibrose dentro, é diferente. E aí você me falou de um telespectador, né? Que disse Uma telespectadora disse que necrosou, necrosou. o nariz Necrosou. dela. Ela deve estar assistindo ao programa. Então, só para fazer o gancho, então, necrose, às vezes, não estou falando que é o caso dela, não sei, mas quais são as possibilidades? Principalmente nariz secundário, onde a raspagem que ele mostra ali do dorso nasal está muito aderido ao tecido conjuntivo, que forma depois de uma abordagem, e aí na hora do descolamento superficializa e pode
e muito superficial e necrosar. Ela disse que ela foi fazer uma aplicação, um preenchimento depois da cirurgia, porque ela não gostou e aí necrosou. Tá. Preenchedor existe sim, às vezes em pequena quantidade é legal, mas mais em dorso e de pouca quantidade, que geralmente a gente indica. Ponta nasal não é legal mexer. É muito vascularizado, risco de necrose maior, tá? Isso é uma Então, das... isso é importante. Tem tantas perguntas, já estão chegando aqui no perguntar. nosso WhatsApp. Tem uma querida, ela é do 034, você não fala seu nome, depois manda seu nome aqui. Ela diz, o meu sonho é mudar o meu nariz, ele é grande, mas é muito caro, não tem condições. Eu tenho esse ossinho que fica feio nas fotos. Ela tá falando, adoro o seu programa, parabéns. Que bom, manda seu nome, ela tá falando, vou mandar uma foto pra você ver. Pode mandar a foto também, eu volto aqui com a doutora Pamela já já. E aí tem todas as perguntas que a gente vai passar para que ela possa responder e te ajudar, tá bom? Eu volto aqui em 2 minutinhos. Combinado. Deixa eu continuar então com a doutora Pamela Matsudo. Tem bastante pergunta, a turma gosta de participar Isso é bom. e tem muita gente incomodada, né? Com o seu nariz, com a sua aparência. E essa mudança, ela faz tão bem pra autoestima, né? Tá, isso muda tudo. Muda tudo. Muda No seu tudo. caso mudou também? Muda, a pessoa fica mais autoconfiante, né? Fica mais proativa, Segura, né? segura, Feliz. Fica E uma vê, tem coisa uma telespectadora aqui que diz o seguinte, eu tenho 54 anos, me incomodo, mas você acha que eu devo fazer essa cirurgia? Olha, só avaliando pessoalmente, não tem como. Agora, se for pela idade, eu vou dar minha opinião, Pela tá? idade, Minha não. opinião pessoal, deve fazer. Pensa comigo o seguinte, você tá na metade da sua vida. Eu tenho na minha cabeça que eu vou viver até os 99. Padre Haroldo tem 98 anos e ainda faz yoga, tá? E é lindo, maravilhoso. Viva bem, viva feliz, vale a pena sim. 54 anos é uma menina. Aliás, é a idade da Solange Frazão. Maravilhosa. Ah, ela fala pela idade? Ela fala pela idade. Não, imagina. Tem 54 anos, devo fazer? Não, se Bora. incomoda, se Né? incomoda. Se incomoda, busque ajuda. Vá ao médico cirurgião plástico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A Gildenice, ela é de Ibotirama, na Bahia. Ela tá falando, tô adorando o assunto. Muito obrigada, Gildenice. Agora, a pergunta vem da Helena. Ela fala, doutora, eu queria fazer a cirurgia que afina o rosto. Que afina os lados do nariz. Os Como lados do nariz. Os lados do nariz. Não sei se ela está se referindo a isso. Deve mas ser esse pedaço aqui, será? Então, tem duas coisas. Um é aqui em cima, Vamos né? falar das duas, então. Então, aqui em cima é quando você afina essa parte aqui, que fica mais proporcional aqui com aquela medida que eu dei padrão, nossa, é a fratura nasal. Quando se faz a fratura nasal, isso aqui a gente afina. Agora, isso daqui, a asa nasal, depende de cada um, né? Porque se você afina muito aqui, estreita a passagem de ar. Então, tem um limite, né? Para não comprometer a parte funcional. Mas se ficar ok na parte funcional, Tudo bem. tudo bem. Tem uma pergunta aqui de uma telespectadora que chama Regiane. Ela diz assim, adoro você, gostaria de saber se depois dos 40 anos eu posso fazer cirurgia no nariz. Eu não gosto dele. Cláudia, já até tive depressão por causa do meu nariz. Regiane, eu vou deixar a doutora Pamela falar, mas eu vou dizer rapidinho antes, faça. Está respondido, né? O mesmo caso da anterior, né? De 54 anos, 42. Meninas, vocês estão pensando o quê? Vocês têm 40 anos, vocês são umas crianças ainda. 54 anos é uma menina. Eu vou repetir, porque ela deixa e ela gosta. Ela coloca lá bem aos 54, a Solange Frazão. Todo mundo conhece, que é maravilhosa. Ela tem 54 anos. É uma menina, vamos viver, né? Não tem essa de, eu tenho até depressão, odeio meu nariz e não vou fazer. Por quê? Tem que fazer. Tem que fazer. Né? Busque, claro, um bom médico, esteja bem suportada nesse sentido, né? Agora a pergunta da Sueli, de São Paulo, é a seguinte: qual é o tempo de recuperação após a cirurgia? Sueli, então, é importante essa pergunta porque do resultado, 100% que a gente diz do resultado cirúrgico, 50% sou eu e a minha equipe, né? E os outros 50% eu dependo da minha paciente no pós-operatório. Então, é muito importante a recuperação. Então, a recuperação é chata, em parte, porque você não pode abaixar a cabeça, não pode tomar sol, fazer atividade física, você fica com aquela plaquinha que não se usa mais hoje, nem tampão, nem gesso, né? Usa uma plaquinha que se chama Aquaplast, aqui, dura mais ou menos 7 dias, depois a gente substitui por uma microporagem, da cor da pele mesmo,
E nesse período, mais ou menos de um mês, é mais ou menos quanto que você vai precisar se recuperar. Em casos de fratura, que a recuperação é um pouquinho mais devagar por conta da calcificação óssea e do inchaço, que é um pouco maior, né? E o roxinho. Então, o roxinho não pode tomar sol, senão marca a pele. Então, o máximo aí a gente coloca um mês para a gente ter uma noção de recuperação. Isso é resultado final? Não. Recuperação é uma coisa, você se sente um pouquinho melhor. Como você mesmo sabe, quem operou o nariz, ainda quando você toma um pouquinho de sol ou um ambiente mais quente, você sente até um período de um ano aí inchar por dentro. Ninguém tá vendo, mas você sente ainda que tá cicatrizando alguma coisa por dentro, não, né? Então, o resultado final é um ano, que a gente diz. A nossa telespectadora Jaqueline de Fernandópolis, ela gostaria de saber se dá para fazer rinoplastia, melhorar a parte estética, mas também já ajudar na respiração, principalmente para quem ronca. Tá, isso daí é um caso para entrar em conjunto com o otorrino, né? Em casos de apneia do sono, né? Ele tem que passar com o otorrino e ver qual é o caso, qual é o tempo cirúrgico que o otorrino vai utilizar. Muitas vezes, como no nosso caso, o cirurgião plástico, ele tem uma equipe que contém o otorrino também, então nós abordamos junto, na maioria das vezes, tá? Ok, agora a Carla, gente, ela é da Bahia e ela fala, eu fiz uma rinoplastia há uns 10 anos e foi uma cirurgia que não deu certo, meu nariz ficou torto, assimétrico, desde então não tiro mais foto e nem me olho no espelho, pois o que vejo é o nariz torto. Todos percebem, eu tento disfarçar, mas não adianta. Desde então vivo triste, a minha cirurgia foi feita por um otorrino, que disse que era apto para realizar essas cirurgias. O otorrino pode fazer uma cirurgia plástica? Cláudia, você me deixa em maus É uma saia justa, né? Mas eu vou falar o seguinte, se um médico não for da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ele não é cirurgião plástico. Eu, como paciente, acho assim, um otorrino faz a parte funcional, um cirurgião plástico faz a parte do embelezamento. Pronto, não vou te colocar em saia justa. Lembra daquele mas, cada um gente, no seu quadrado que eu comentei é no isso, começo? né? Cada um no seu quadrado. Agora, meu conselho para essa nossa telespectadora é: vá conversar com outro cirurgião plástico, vá pegar uma opinião, vai ver o que pode ser feito. A vida é muito linda para você ficar se escondendo, para você ficar triste, para você não tirar foto e muito menos para você viver sem se olhar no espelho. Como assim? E outra coisa, você com certeza tem muita coisa maravilhosa em você e você é muito mais bonita do que o nariz. Põe o nariz sozinho, mesmo que ele seja lindo, significa nada. Você tem olhos que brilham, boca que fala. Então, bora cuidar daquilo que está incomodando. Né? O conjunto é importante. Chegou uma foto aqui de um nariz, deixa eu ver, chegou a foto da pessoa toda. A nossa telespectadora de 49 anos, ela fala, sou muito feia. Primeiro que você não é feia, ao contrário, você é bem bonita. E ela diz o seguinte, gostaria de saber se posso levantar a ponta do meu nariz. Gente, mas como assim? Você é feia? Você é linda? Eu não posso mostrar sua foto? Será? Você não vai me responder. Olha que moça linda, gente. Ela falou que ela é feia. Eu tô de mal com você agora. É linda. Tem 49 anos, é uma gatona maravilhosa. Ah lá, vou puxar a orelha. Você é linda. E aí, ela pode levantar a ponta do nariz só? Então, me parece bem bonita, mas a foto é uma coisa estática, né? E aí o nariz, ele é tridimensional e a avaliação tem que ser pessoalmente até para ver proporção facial. Aí você vê só um ângulo, tem luz que influencia, né? Faz sombreado, não dá, e tem as movimentações que a gente tem que ver durante a consulta, por isso que é super importante. Agora, de modo geral, doutora, dá pra fazer só essa coisinha de levantar só a pontinha do nariz? Esse negocinho assim que todo mundo fala, só isso aqui, doutora, isso assim? É. Dá, mas não é só isso aqui. Não é essa coisa simples? Não é só, não é. Ok, mas também outra coisa, né? A gente conversou aqui sobre harmonia, sobre quantos médicos estudam para descobrir qual é o nariz ideal. Não chega lá com uma receita de bolo, porque talvez aquilo que você acha bonito não vai ficar bonito no seu rosto. Não vai combinar. Não vai combinar e precisa combinar. Aqui, olha, um depoimento da Aline de Ilhabela. Ela fala assim, eu fiz uma rinoplastia há 1 ano e meio, foi a melhor coisa que fiz. A recuperação foi muito boa. Sou muito feliz agora com o meu nariz novo. Ainda mais em Ilhabela, né? Que delícia. Né? Aí tem que curtir mesmo, aproveitar a vida. Estão chegando tantas fotos aqui, gente. Chegou a foto da Nilza Costa, de Uberlândia. Parabéns, também é uma linda mulher. Tem muita gente falando, tô amando o programa.
A nossa telespectadora aqui, ela é de Santa Catarina, 047, a Vera. Ela fala, Claudinha, eu tenho 60 anos e tenho esperança de fazer a minha rinoplastia. Tá aí, não tem idade, né? Não tem idade, tem indicação. Eu operei aos 16. Meu pai é cirurgião plástico, me indicou. Então, não tem idade. Esse negócio de idade tem na parte de formação de cartilagem, né? Então, uma idade mínima até para orelhinha abano também. Mas isso de estar com idade X já não tem isso. Tá viva, bora se cuidar e bora se amar, né? Isso mesmo. Agora, a nossa telespectadora Valnéria, ela é de Teresina, no Piauí. Ela fala, tive uma paralisia facial quando pequena e tenho a boca torta. Por causa disso, o meu nariz ficou torto. Será que tem jeito? Dá para melhorar, muitas vezes dá para melhorar. Daí tem que avaliar, não sei como que está, né? O que tem outras opções, não só a rinoplastia, talvez preenchedores para amenizar essa diferença. Aí, mas dependendo do caso, não dá para falar, não conheço a paciente, mas tem casos que melhora. Ok. Minha telespectadora de Itaboraí e tantas outras que estão pedindo ajuda sobre respiração, ronco, adenoide. Essa é uma questão de otorrino e eu vou trazer um otorrinolaringologista em breve pra gente falar só sobre esse assunto. Aliás, na semana passada a gente teve um, né? Pra falar sobre a função respiratória. Mas a gente volta e traz novamente para que vocês também tenham essas dúvidas resolvidas, tá bom? A gente tem muitas perguntas chegando e eu tô recebendo também ao mesmo tempo muitas ligações. Esse telefone, ele não recebe ligação, só pergunta pelo WhatsApp, tá bom? Então, por favor, não ligue porque senão eu não consigo dar conta de fazer todas as perguntas. O Juarez, ele é de Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Ele gostaria de saber se fica muito caro para tirar a ponta do nariz. A primeira pergunta é, dá para tirar a ponta do nariz? Não vai ficar legal tirar a ponta do nariz. Tirar a ponta do nariz, eu acho que talvez ele queira dizer afinar a ponta do nariz. Tem como afinar a ponta do nariz. Aqueles pontinhos que nós mostramos, tem como voltar lá aqui no VT? Vamos voltar aquele videozinho pra gente entender o que é essa pontinha do nariz? Vai desde o começo, tá, doutora? Mas a gente explica novamente e assim você vai entendendo o que é. Então aí, as cartilagens, né? A parte de cima, mais escurinha, osso nasal, né? E na parte de baixo, tá vendo a pontinha ali? Não é só uma cartilagem, né? Aqui forma a ponta nasal, são 4, 2 de cada lado. Então, são as triangulares, que a gente chama, que é a amarelinha, e as alares, que são as rosinhas. As rosinhas que a gente consegue mexer e melhorar a ponta nasal. Às vezes, muitas vezes, o paciente se queixa por a ponta ser um pouco larga, que a gente chama, então a gente não tem aquele ponto de luminosidade definido, que é o domus nasal, que é um pontinho de luz. Então, para fechar isso, a gente une as duas cartilagens com pontinhos internos entre as cartilagens alares, ou transdomal ou interdomal, para definir melhor essa ponta. E aí dá uma sensação de afinamento da ponta nasal. Tudo isso tem um limite também, né? Tá vendo, rosinha? Olha lá, olhando lá para cima, você une. Tá vendo o triângulo? Você pode juntar os pontinhos para juntar essas cartilagens. Tá, e aí vai ficar mais... E aí fica mais definida, a gente fala. Tá joia. Tem uma telespectadora que ela até mandou uma foto. Doutora Pamela já explicou que é claro que não dá para perceber o nariz olhando uma foto, né? Então precisa mesmo passar em consulta, mas eu vou fazer a pergunta dela porque é muito interessante. Essa nossa telespectadora, deixa eu só ver o nome dela, ela fez uma aplicação de PPMA, ela diz. Ela fala assim, a Denise Rosa, ela é de Florianópolis, ela diz que levantou a ponta do nariz com PPMA há 10 anos. E ela falou que agora ela notou que tem uma bola na ponta do nariz dela. Ela gostaria de saber se dá para retirar esse produto. Tá, que legal. Caso diferente, né? Estávamos até conversando ali nos bastidores. Então, PMMA é uma substância que é proibida, tá? Ela é liberada só em alguns casos específicos hoje, porque ele não é um tipo de preenchedor que a gente diz absorvível, né? Então, ele se adera às estruturas profundas, né? Que tem vaso, tem um monte de coisa dentro, né? Para dentro que as pessoas desconhecem e por falta de saber, né, se fazem passar por isso.
E num primeiro momento, vai fazer a função, tá? Então vai agir como um preenchedor e talvez ela queria elevar a ponta nasal, legal, elevou a ponta nasal. Só que com o passar dos anos, esse preenchedor que não é absorvível, que nem o ácido hialurônico, que é o preenchedor que nós usamos, né, para preencher, né, é absorvível, ele faz um nódulo, uma nodulação, tá? Tem um caso de pacientes assim que vem para falar, doutora, eu tô com um nódulo, assim. Então, o primeiro momento, depois de anos, tá? Depois de anos. Além do risco de necrose de ponta nasal. Então, isso não é para fazer de forma alguma. Não é legal. Olha, a nossa telespectadora, ela diz o seguinte, é 037, eu não falo o nome. Boa tarde, fiz uma rinoplastia faz 1 ano este mês, não estou satisfeita, estou ainda com o nariz gordinho na ponta. Nesse caso, o que eu devo fazer? Aplicar ácido? Eu tenho medo de necrose. Eu também. Não faz isso, não faça isso. Você, em primeiro lugar, deve procurar quem te operou, né? Para conversar, falar assim, olha, eu gostaria, não estou satisfeita, o que dá para melhorar, o que não dá. E tem que comparar muito também de não estar satisfeito e aquilo que a gente conversa em consulta, numa primeira consulta, o que é possível melhorar. Então, às vezes você pega a paciente numa primeira foto, né, de pré-operatório e agora, mas olha como melhorou. Que a tendência das pacientes esquecerem um pouquinho como que elas eram, né, e com o tempo vai, é verdade. Daí ela mostra que sim, é verdade, melhorou. Mas não era o que eu queria, mas não é possível o que você quer, talvez. Lembra que eu te expliquei? Né? Então, por isso que essa primeira consulta é super importante isso. Combinado não sai caro, né? Tem que conversar bem direitinho, né? Bem. Muita gente, você falou em caro, muita gente perguntando sobre preço. Eu nem vou passar essa pergunta para você, mas eu quero falar para todos. Gente, cada caso é um caso, cada médico tem seu preço, não existe uma tabela da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, assim como não existe uma tabela do hospital onde você vai operar. Então, precisa mesmo pesquisar, mas assim, o meu conselho como amiga, e isso eu falaria para qualquer amiga íntima minha, não pesquise preço, pesquise confiabilidade, é saber que aquele médico é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que tem experiência em nariz, porque tem médicos que têm mais experiência em corpo, outros que têm mais experiência em nariz, outros em tudo. Né? E aí, cada caso é um caso. Muito bom. Eu acho que deu pra gente aprender bastante. Eu agradeço a sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada. Se tiverem mais dúvidas. E olha, você que mandou a pergunta, muito obrigada também. Obrigada pela sua participação. O telespectador aqui é sempre muito atento, muito carinhoso. Obrigada, viu, doutora? Doutora Pamela Matsudo, ela tá no cirplasticaestética.com.br, também tá no Face como Pamela com 2 L's Matsudo, ou no Instagram DRA Pamela, com 2 L's, _ cirurgia plástica. Aí você pode seguir, ficar por dentro de tudo que ela anda preparando aí, fazendo trabalhos tão bonitos e tão sérios. Isso é importante. Leva um abraço. Obrigada. De todo obrigada, obrigada pelo convite. Meu carinho e gratidão ao seu pai. Obrigada, viu? Obrigada a você. Olha lá, deixa eu ver esse narizinho. Que lindo. Mais ou menos assim que é legal. E a gente de bem com a vida, com a autoestima boa. Tá incomodando? Não esconde, trata.